Fala, rapaziada, belezinha? Galerinha? Vou deixar aqui os créditos aí lá do canal ESPN Brasil, tá? Programa Linha de Passe. Ou melhor, equipe F, né? Canal ESPN Brasil. Fechou? Então, bora ver aqui um corte aqui, o que é que eu vou falar aqui sobre a temporada do Flamengo e também a questão também do Pedro, né? Eu vi que um pedacinho aqui da programação, tá? Aí eu vou deixar o programa rolar aí. Aí no final vocês comentam aí o que vocês acham sobre os comentários que eles vão falar sobre o Flamengo, tá bom? Então, valeu, dá o play. Aê, Zé! Zé é diferente. Flamengo voltou, hein? Voltou, mas depois a gente vai falar... Você quer falar do mais querido, né? Como a gente vai falar do Flamengo? Você quer falar do mais A querido. gente vai falar do Flamengo, né? É um sorriso. A gente vai falar do Flamengo. O Flamengo ganhou, jogou direitinho, já tem algumas coisinhas legais. Monumental Pedro. Pedro... Vou falar só uma coisa. O Pedro não sai pra marcar ninguém. O Pedro não dá bote em ninguém. Pô, mas um jogo bom a cada 10, tá bom? Eu vou repetir, acho que eu tô com dificuldade. Explica, Pascoal. O Pedro não marca ninguém. O Pedro não dá bote. O Pedro O Pedro não sai aqui. O Pedro não circula na área. O Pedro não circula no meio dos campos. Tá fácil, fácil agradar o Pascoal. Aí o dia que ele dizer. faz, como diria minha neta Luísa, amerrenta com o jogo. Aí ele... Como é que ela fala? Amerrenta. Então, o dia que amerrenta com o jogo, os caras... mais 1 em 10. Entendeu? É a filosofia do futebol. Isso é a filosofia do futebol. Pedro, parabéns, arrebentou com o jogo. Tem que jogar bem 9, tem que jogar bem 9 de 10. Não uma de 10. Então, vai jogar... Imagina, um centroavante que te entrega entre 30 e 35 gols por temporada. Então vai ter que fazer muito gol esse ano, hein? Porque tá bem atrás. Quando ele se lesionou, ele tinha 30 gols na temporada. Mas foi 3 anos que ele se lesionou. Não. Em 24, quando ele se lesionou. E a lesão dele não foi pouquinha coisa, não. Sim. Ele rompeu o ligamento sério. No meio de 25. Então, sim. Ele te entrega entre 30 e 35 em março gols. de 26. Quando um centroavante te entrega 30, 35 gols por temporada, se abraça nele. Se abraça nele, porque esse cara resolve jogo pra você. De ontem resolveu, 1-0, aí depois o Cruzeiro foi todo pra frente e largou lá atrás, tomou o segundo gol do Carrascal. Mas, vou falar um negócio pra você. Aê, Flamengo. Vamos largar com o Mavaldão? Vamos largar com o Mavaldão? Tetra! O Flamengo voltou. O Malvadão voltou. O Flamengo voltou. O Malvadão voltou. O incomparável voltou. Com direito a Felipe Luiz na torcida. Ele estava no Maracanã de manto e tudo, Tetra. Muito boa tarde. Muito boa tarde, meus queridos, meus parceiros, Pascoal, Zé Elias, Lihal, fã de esporte. Rapaz, assim, que atitude, né? Eu não sei se eu faria isso não, mas tem as imagens, né, do Felipe Luiz lá de camiseta, com a camiseta rubro-negra. É muito Flamengo, né? Ele nunca escondeu isso desde garoto, desde criança. Mas o time do Flamengo ontem lembrou aquele time do Felipe Luiz do ano passado. Muito mais intenso, com muito mais pegada na frente. Olha o gol do Pedro. Brigando, disputando, ganhando dividida, driblando, escolhendo a finalização. O Pedro, nesse gol, ele fez de tudo, né? Ó, agora, é Vídea Real, né, Pascoal, o nome desse rapaz aí, do atacante do Cruzeiro? Nem ser Vídea Real. É isso, né? Então, brincadeira, né? Quer sair driblando também no Maracanã, o Flamengo pressionando. Olha o que ele fez agora. Essa brecha na Olha o que ele frente fez agora, assim, ó. O que ele tinha que fazer no jogo era isso aí. Mas pra mim a diferença tá muito aí. O camisa 9 do Flamengo apareceu. Pessoal, vamos deixar o like no vídeo, tá, pessoal? Não esqueça de deixar o like e comentar, tá bom? Melhor jogo do Pedro no ano. Não foi contra o Madureira, que ele meteu 4, né? Foi de ontem. Ontem é jogo grande. Esse jogo aí é jogo grande, é jogo pegado. Para mim o jogo foi muito taco a taco, parelho. Se você pegar quem gosta de estatística, não é o meu caso, mas quem gosta das estatísticas, o Cruzeiro terminou o jogo até com mais posse de bola que o Flamengo, coisa que é inédita. No Maracanã, finalização, ali ó, taco a taco.
O Cruzeiro teve as suas chances, teve as suas oportunidades. O Cruzeiro não ficou na defesa o tempo todo, mas pegou o Flamengo muito mais intenso. Paquetá ao lado do Arrascaeta, muito bom. Leonardo Jardim, parabéns. Sensacional, colocou o Paquetá ao lado, não foi de ponta aberto não, foi ali no meio. Tanto é que é ele que alimentava o Arrascaeta toda hora ele deixava o Arrascaeta com condição de finalizar. Pode dar muito certo, e ainda vem do banco o Carrascal, que faz um golaço, né, na característica dele, a juventude, sai no arranque. Então o Flamengo fez um bom jogo, lembrou aquele Flamengo com muito mais pegada, muito mais vontade, mas pegou um Cruzeiro que está em penúltimo, pode ficar em último lugar do campeonato, se o Vasco pelo menos empata, mas não foi um Cruzeiro que jogou mal, não. Eu achei que assim, o jogo foi... Quem olha assim, só 2-0, não olha para nada mais, parece que foi fácil. Não foi. Foi um bom jogo e o Flamengo, para ganhar, teve que jogar bem. E jogou bem, com a presença do Felipe Luiz, vendo o que o time não tinha ainda feito, a não ser o jogo contra o Vasco, no Campeonato Carioca, foi o primeiro jogo desse time quando voltou, mas depois não tinha tido uma atuação, uma aplicação, uma determinação, como foi nesse jogo contra o Cruzeiro. Gostei do que eu vi, o Leonardo Jardim colocando a cara dele, tendência é continuar melhorando. E outra diferença, Pascoal aí falou do Pedro, mas eu vou ser mais direto do que o Pascoal. O Pascoal fica em cima do muro. Ele fica em cima do muro. Vocês sabem como é que ele é. Ele é sabonete. Eu vou ser direto. O Pedro, com o Leonardo Jardim, é titular do Flamengo. Com o Felipe Luiz não era titular. Essa é a diferença. Ele está confiante porque sabe que ele é o titular do time. Ele é o titular, não tem improvisação. O Leonardo Jardim, nesse início, está colocando o Pedro como titular e joga. Vai para o jogo, sequência. Ele deu carrinho, ele brigou pela bola, ele recuperou bola no ataque. É nítido que com o Felipe Luiz, o Pascoal não falou isso com todas as letras. Eu vou falar com o Felipe Luiz não dava essa confiança para o Pedro. Para o Felipe Luiz, o Pedro nem era o titular do time. Ele improvisava o Carrascal, ele improvisava o Arrascaeta, ele improvisava o Plato, quando o Bruno Henrique estava, ele colocava o Bruno Henrique. Ele fazia de tudo quando podia e o Pedro saía. É gosto. Resumindo, o Pedro fez muita coisa em campo, viu? Nossa, ele foi combatente ali, viu? Na partida de ontem. O Felipe Luiz tem todo o direito dele. Todo o direito. E o Pedro sentia isso, não estava bem, não estava rendendo. Por isso que o Prial está dizendo, o Pedro de 10 joga uma. Porque ele não tinha a sequência e a confiança. Hoje você está vendo o Pedro, nesse início, titular absoluto do Leonardo Jardim. Zé Elias, muito boa tarde. Você está de acordo com o Tetra? O Leonardo Jardim, antes de qualquer coisa, colocou o pianista no piano? Boa tarde, Plirra, boa tarde, Pascoal. Grande vovozinho! Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Eu acho que provavelmente ele deve ter tido uma conversa com o Pedro. O sistema de jogo do Leonardo Jardim é diferente do Felipe, né? É um 4-4-2 bem clássico, e aí o Paquetá, como o vovozinho falou, o Paquetá vem por dentro, abre o corredor para o Emerson. Que maravilha que é o 4-4-2, né? Depende, né? Tem que ter jogador para fazer determinadas coisas. Eu gosto do 3-5-2 e do 4-4-2. E aí, sabe... O 4-2-4 é o que eu menos gosto. É o que nós estávamos falando sempre aqui, o Paquetá por dentro para poder municiar ali os atacantes, os defensores, ajudar na criação das jogadas. Ele é uma referência para quem está com a bola nos pés para o Pulgar, tanto para o Pulgar como também para o Jorginho, né? Porque ele fica localizado ali, ele fica num posicionamento que existe essa possibilidade, porque o meio-campo do time adversário ou ele baixa muito e põe o Paquetá na frente, né? Ou senão ele fica no meio termo, porque aí você encontra essa passagem, ou toca no Paquetá ou encontra o Arrascaeta por dentro. Então tem algumas movimentações um pouco diferentes, as escolhas, né, feitas pelo Leonardo Jardim, mas eu tenho certeza que ele deve ter conversado com o Pedro. Falou o seguinte: Pedro, vem cá, um pouco daquela conversa que o Paulo Souza teve com ele lá, quando o Paulo Souza passou pelo Flamengo. É muito bom jogador, mas ele tem que participar mais do jogo. Ele tem que ter na fase defensiva, tem que dar combate, tem que ajudar na marcação. Mesmo que não seja 80% ou 100% como são os outros jogadores que têm uma característica física diferente do Pedro,
Mas ele dá o bote, ele é muito forte, né? Fisicamente, ele é alto, ele é forte, então tromba com os zagueiros, incomoda os zagueiros, pressiona um pouquinho mais. Ele não vai conseguir fazer isso 90 minutos, que ele faça 45, 50. Né? Até porque o time do Flamengo chegou em um determinado momento que ele recuou um pouquinho, ele pressionou muito no começo, né? Muita, como gosta de dizer o vovozinho, muita intensidade na saída de bola. Isso. Né? Sem dar chance para transição, né, ofensiva. Rapaz, se o Pedro fizer isso, pelo menos um dos tempos, né, no primeiro ou segundo tempo, já é muita coisa. Coisa que o Flamengo não tem outro centroavante que faça isso, né? Dar esses combates, né? Do time do Cruzeiro. Antes de 15 minutos já estava 1-0. Sim. O gol E saiu aí, cedo, né? e aí depois dava muito claro que aí ele volta, o time do Flamengo voltava quase praticamente no meio campo, se posicionava ali no 4-4-2, Paquetá um pouquinho aberto, Arrasca e Pedro ali na frente. Então, assim, eu tenho certeza que o Leonardo Jardim conversou com ele, falou, ó, você é meu titular, mas eu preciso que você faça isso. Vamos lá, eu confio em você, vou te dar uma sequência. E vai pro jogo. Aí você tem, a bola tá chegando o tempo todo, aí é fácil, né? Olha os números do Pedro na temporada. Os números não são ruins, mas os números... Bom! Calma. Bom! Só que os números, às vezes, mentem, como a internet. Não, como a número não internet mente às jamais. vezes mente. Tá escrito o André lá. Galindo, monstro André... Tá escrito no Então, papel. Deixa eu... André Galindo, monstro André Galindo, Deve tá triste até nos agora. informa que aquela fotografia que rodou ontem à noite do Felipe Luiz, com uma camisa regata do Flamengo, uma camisa de basquete, pelo jeito é fake. Não sei se foi em outro dia, é de junho de 2024. Eu achei estranho mesmo, como o Tetra. Felipe Luiz no Maracanã torcendo pro time uma semana depois de ser mandado embora. Agora, os números... De volta aos números do Pedro, por favor, O Galindo Fabrício. deve estar triste até agora. O Galindo? É o Botão. Tá numa fossa Tô danada. falando com ele aqui. Olha lá, 13 jogos, 9 deles, 70% ou quase como titular, atuando 1 horinha por jogo, um pouquinho mais, né? 1 minuto e meio a mais. Gols, 0,54 e 2 assistências. 5 gols nos últimos 3 jogos. Lembrando que muitos deles, 4, né? Foram contra o Madureira, Pascoal. Muito bem, mas teve jogo, não teve? É. Não, Ele só teve pra, que jogar, não. só pra falar Ué, isso. Aquele não foi jogo? Tava escrito na súmula lá? Teve súmula do jogo? Então. Teve súmula? Mas Teve arbitragem? Foi onde foi o jogo? No Maracanã? Ele Mas, ó, trocaria os 4 Madureira por um contra o Lanús. Mas, pode ter Pascoal, certeza. só, eu ia falar, acabei esquecendo de estar brincando aqui, o Zinho chamou deu um ponto que é importante a gente colocar também e falar dos jogadores. Esses jogadores não estavam correndo do jeito que estão correndo com o Leonardo Jardim, não. Mudou um pouco a característica, Zé. É. O time agora com O que você está sugerindo, Zé? Não estou sugerindo nada. Estou falando que é o seguinte, você vê como a pressão chega, né? Sim. Como a pressão chegou em quem tem que chegar, que são os jogadores. Esses jogadores, há 15 dias atrás, eles não poderiam fazer isso com o Felipe? Mas eu acho que o modelo mudou um pouco, Zé. Você vê que o Flamengo não tem mais o apego à posse de bola. O Flamengo tinha um apego à posse de bola Pascoal, com o mas Felipe eu tô, Luiz, mas que eu tô, era mas uma eu tô, coisa de não, outro planeta. mas eu tô falando Queria em termos... ficar com a bola o tempo não, Pascoal, todo. mas eu tô falando em termos de atitude. Não, Não tô falando de atitude- bola. a atitude se modifica. Todo mundo corre, todo mundo se Isso, movimenta, porque todo aí mundo também- aparece, todo mundo pressiona. Aí também é Aí orientação. o vovozinho falou. É uma questão de orientação. Ou a pressão, né, Pascoal? Porque você mandou embora o treinador que te dava liberdade, te dava a possibilidade de fazer o que você, né, colocasse, olha, vai jogar assim e tal. Você tinha um ambiente que você ganhou tudo, um ambiente talvez que não tinha a cobrança necessária, porque se tivesse esse tipo de, pelo menos de atitude, você pode jogar mal. Você pode jogar mal, mas a atitude não pode A faltar. gente só tem que lembrar, né, que esses mesmos jogadores, com este mesmo técnico que foi mandado embora, conquistaram todos os títulos possíveis, quase, em Exceção 2025. feita ao Paquetá. Exceção feita ao Mundial de Clubes, Mundial de Clubes, aquele segundo, né? O primeiro nem vou contar, porque era quase impossível mesmo levar, onde o Flamengo só foi superado pelo PSG nos pênaltis. Só lembrando que esses caras já demonstraram com o Felipe muita atitude. Aí eu vou colocar. Todos nós ficamos espantados com a... volta o time, né? O peso pesado para jogar contra o Vasco, tal, poucos dias sem jogar, tal. O que aconteceu com o jogo? Jogaram bem. Eles atropelaram o Vasco. E aí depois caíram. Tinha né? sido até Aí o jogo de voltam a ontem a fazer melhor isso. apresentação na temporada. Sim. E Sim. só para constar, o time mudou um pouquinho o jeito de jogar. Esse apreço pela posse de bola está se transferindo para velocidade para buscar
o campo do adversário. Isso foi o que a gente viu ontem. O time já não tem tanta bola, tanto trabalho de bola na faixa intermediária ou no terço, como é o Zinho fala, né? O Zinho no terço, o Zinho último fala isso. terço do No campo. último terço do campo. Já não fica mais com aquela bola Bota trabalhada. No terço Bota na final, minha né? terço final. No terço final. No terço final. Então não fica mais. Na verdade, vocês brincam Depois tanto... de ontem, Viu? vocês estão Ô, deitando e Tetra, rolando. sabe o que eu já reparei, Tetra? Eles ficam brincando com esse negócio do novo vocabulário do futebol, mas eles já estão também completamente envolvidos com esse nós também, vocabulário. claro, Aí também. eles soltam e a muleta é falar que tá brincando. Mas não estão brincando, não. O nosso ponto de apoio. Jogam pra mim. O nosso Os dois ponto de jogam apoio, quando pra tiver mim. ruim, a gente toca no Zinho. Aqui é só para dizer para você o seguinte: quando o jogo já estava em desenvolvimento, aí o que precisava? Velocidade. Aí o time começou a trabalhar com velocidade. Eu posso pedir, se for possível, repetir o gol do Flamengo? Porque, Qual deles? O primeiro ou o segundo? O primeiro. O Neisser. Vou parar aqui o corte, tá? Deixar só aqui esse 15 minutos de vídeo, beleza? Então, comenta aqui embaixo o que você achou aí desse pequeno corte lá do Equipe F. E lembrando de deixar os créditos aí do canal ESPN Brasil. E mais lá do Equipe F, canal ESPN Brasil. Fechou? Então é isso aí. Deixa o like e comenta aí. Valeu!